Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live de quinta-feira. Live em que nós vamos continuar falando sobre perseverança e ânimo. E eu te pergunto, como você tem caminhado esses dias? Como você tem corrido a carreira que lhe está proposta? Como você está enfrentando o desafio de ser pai, de ser mãe, de trabalhar para conseguir o sustento, para pagar as contas? Como você tem enfrentado o desafio de ser estudante? Alguém que está se preparando para o vestibular, alguém que está se preparando para a vida adulta, para assumir uma profissão. Como você tem enfrentado? Com ânimo? De maneira perseverante? Ou você tem pensado desistir? Esta noite nós vamos pensar mais sobre isso e eu espero em Deus que o seu coração encontre ânimo e alegria e disposição para renovar as forças e continuar, perseverar na carreira que você está correndo nesses dias, sagrar-se vencedor, vencedora no final. Eu convido você a compartilhar essa live com uma outra pessoa, né? Também a deixar aí o seu like ou o seu dislike, né? Mas também a compartilhar com alguém, porque várias pessoas, especialmente nesses dias de luta, de angústia, elas costumam desanimar, costumam se abater. Nós vamos falar, portanto, hoje sobre os cuidados que nós podemos tomar para não deixar isso acontecer conosco. Jesus nos chamou para uma vida abundante. Ele falou que aquele que beber da água que ele desce, ele teria dentro de si uma fonte a jorrar. Jesus nos chamou para uma vida abundante, uma vida de paz, de alegria. E eu convido você a olhar para a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus nos oriente, nos vocacione para tomarmos os cuidados necessários para jamais vivermos a vida que Deus nos deu como se estivéssemos arrastando ou desanimados ou com murmuração ou lamento na nossa mente e no nosso coração. O texto da palavra de Deus que nós estamos estudando é Hebreus capítulo 12. Eu vou ler aqui os versículos 15 e 16, quando o autor de Hebreus 12 fala 3 ladrões do nosso ânimo. 3 coisas que corroem a nossa perseverança. Ele diz o seguinte: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado, 3 cuidados, e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. 3 cuidados, o texto vai nos dizer. São 3 ladrões, 3 coisas que roubam o nosso ânimo, que abatem a nossa perseverança. Eu queria que nós pensássemos juntos agora sobre o porquê é que uma pessoa que abandona a graça de Deus, ela desanima, ela tem vontade de desistir da vida ou da carreira que está proposta. Porque é isso que o autor está dizendo. Ele fala assim: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Ninguém abandone a graça de Deus. A graça de Deus é o favor que Deus nos dá sem nós merecermos. Né? Uma definição curta e certa da palavra graça é favor imerecido. É receber algo sem merecê-lo. Isso é graça. Nós nos relacionamos com Deus com base na graça, mas é possível que no decorrer da caminhada alguém abandone a graça de Deus, ou seja, passe a se relacionar com Deus com base no mérito próprio. Por que alguém que se relaciona com Deus com base no mérito próprio fica desanimado? Ora, é uma resposta simples. Porque jamais consegue méritos suficientes para agradar a Deus. Ou jamais consegue méritos o tempo todo. Para continuarmos usando a figura da corrida, eu queria pensar então no atleta. Pense num atleta que está tentando alcançar
o tempo necessário para classificar-se para a Olimpíada. Né? Então, só vai para a Olimpíada quem alcança o tempo necessário. Vamos pensar num corredor que corre aí 100 metros rasos. Né? Então, ele sabe que ele só vai para a Olimpíada se ele alcançar um determinado tempo classificatório. Então, ele treina dia após dia, e quando ele vai lá aferir o tempo, ele não está alcançando o tempo. Ou às vezes alcança o tempo em um dia e depois passa 2 ou 3 semanas sem alcançar o tempo. Ele sabe que ele tem que chegar ao nível de alcançar esse tempo todas as vezes que ele tentar correr os 100 metros. Ora, alguém que assim se relaciona com Deus, sabendo que tem que alcançar o tempo para ser aprovado, sabendo que tem que fazer boas obras para ser aprovado, sabendo que tem que ser bom, ou justo, ou correto para ser aprovado, essa pessoa desanima. Assim como um corredor, né? Se ele está sempre tentando e nunca consegue, a consequência natural é que ele desanima. Então, relacionar-se com Deus com base na sua graça é aquilo que traz paz ao nosso coração. A paz não é porque fizemos o que deveríamos fazer. A paz é porque fomos aceitos, porque Deus nos ama. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? O apóstolo Paulo está dizendo assim, é sem juízo, é uma coisa sem noção. Você tentar caminhar a sua caminhada de fé confiando apenas nas suas próprias forças. Nós nos relacionamos com Deus baseados na sua graça, no seu amor por nós, de que Ele quis e quer nos abençoar. Não somos nós que conquistamos o seu amor. É Ele que nos dá gratuitamente o seu amor. E nós respondemos, vivendo e fazendo aquilo que Deus espera de nós. Mas é uma resposta e não um meio de alcançarmos. Nós já ganhamos o amor, já recebemos o amor de Deus, porque Ele é assim que quis nos dar. Então, muitas pessoas abandonam a graça de Deus. É comum ver famílias inteiras, pessoas crentes, pessoas que amam a Deus, abandonam a graça e passam a se relacionar com Ele apenas baseadas nos méritos próprios. Não se sentem amadas, não se sentem aceitas e não se sentem salvas. E a consequência natural é que ficam desanimadas na vida. Às vezes desanimam da vida de fé, às vezes desanimam até da vida, porque estão sempre se sentindo erradas, imperfeitas. Muito bem. Pensando agora num segundo perigo, porque o autor de Hebreus continua dizendo, né? E tomem cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa que não perdoa. A pergunta que eu faço é essa: por que alguém fica desanimado quando passa a relacionar-se com o próximo com base na justiça e não no perdão? Porque uma pessoa que se relaciona com as outras pessoas ao seu redor com base na justiça e não no perdão, ela vai ficar desanimada. Por quê? Porque ela jamais vai receber o que os outros lhe devem. Jamais as pessoas vão nos dar aquilo que devem nos dar. É impossível. E isso nos deixa desanimados. Porque todo mundo está devendo para você. O seu pai deve carinho, deve amor. A sua mãe deve carinho, deve amor. A sua mãe ela não te ensinou o suficiente a cozinhar. Ela não te ensinou o suficiente a cuidar da casa.
O seu professor deve porque ele não preparou bem a aula. Quando nós tratamos nossos relacionamentos baseados na justiça, ou seja, exigimos que todos nos deem aquilo que nos devem, nós ficamos umas pessoas amargas. Porque as pessoas não nos dão o que nos devem. Elas não dão. Então, nossa maneira de relacionar-se com as outras pessoas não deve ser baseada na justiça, mas baseada no perdão. Devemos estar sempre prontos a perdoar, dispostos a perdoar, porque sempre as pessoas vão deixar de dar para nós aquilo que elas deveriam, em toda situação. É o político que não age de maneira correta e isso nos deixa indignados, nos deixa revoltados. É o professor, é o pastor, é o discipulador, é o presbítero, é o diácono, é a igreja. Em todo tempo as pessoas vão ficar devendo para nós. Não dinheiro necessariamente, mas devendo, porque não estão nos dando aquilo que elas deveriam. Não deveriam dar amor, atenção, cuidado. Assim como nós também não damos para os outros aquilo que nós deveríamos dar. Portanto, os nossos relacionamentos têm que ser baseados no amor, no perdão e não na justiça. Quando nós queremos basear nosso relacionamento na justiça, nós nos tornamos pessoas amargas. E aí, a consequência natural é desanimar da vida. Ah, mas não dá não. Olha só tive professor ruim. Ah, minha mãe. Ah, meu pai. Ah, meus irmãos. Ah, na minha igreja. Ficamos desanimados, porque estamos rodeados de pessoas que estão nos devendo. Mas isso é porque nós baseamos nossos relacionamentos na justiça e não no perdão. Jesus conta a história de um rei que foi acertar as contas com os seus súditos, né? O texto diz o seguinte, Jesus conta essa história lá em Mateus 18, diz assim, porque o reino dos céus é como o rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu ao encontro de um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo, pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse, empregado miserável, você me pediu, por isso eu lhe perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo, é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente, seu irmão. Perceba a atitude deste homem que não perdoa, apesar de ser perdoado. Como ela é danosa, é como a raiz de amargura, ela contamina as pessoas. Primeira pessoa que ela contamina com o seu mal é aquela pessoa que deve a ela. Depois ela contamina os familiares. Depois ela contamina os amigos, porque os amigos que veem o que ele faz ficam revoltados. Uma pessoa que se relaciona com os outros com base na justiça e não no perdão, ela infalivelmente vai ficar desanimada na vida, porque não vai receber o que os outros lhe devem. Nunca vai receber tudo o que os outros lhe devem.
E também porque ela vai ser uma pessoa que vai gerar amargura por onde ela está. Ela é como uma planta amarga. Ela vai contaminando os outros com a sua amargura, com a sua rabugice, com a sua esquisitice. E ela vai ficar desanimada. Porque não só ela vai ser um motivo de amargura, mas que ela vai acabar convivendo com pessoas amarguradas também, que é amarguradas até mesmo pela amargura que havia dentro dela. E isso vai trazer desânimo. Esse é um ladrão do ânimo e da perseverança. Quando nós nos relacionamos com os outros com base na justiça, nós nos tornamos pessoas amargas. Devemos nos relacionar com os outros com base no perdão. Eu vou ter que perdoar. Casei com essa mulher, eu sei que eu vou ter que perdoar ela e de muitas coisas. E às vezes, muitas vezes, no mesmo dia. Eu casei com esse homem. Muito mais terei de perdoar ele. Muitas vezes. Ah, estou aqui, né, participando desta igreja. Eu vou ter que perdoar esses irmãos aqui, porque eles vão falhar comigo muitas vezes. Entrei numa empresa nova, eu terei que perdoar aqui, quem sabe o meu patrão, porque paga um baixo salário, o meu companheiro, porque está folgando e deixando mais trabalho para mim. Viva a vida baseada no perdão, jamais na justiça. Porque se você tiver no seu coração disposto a perdoar, o desânimo e a desistência não vão assaltar a sua mente e o seu coração. Em último lugar, queria pensar em você num outro perigo, que é um ladrão do ânimo, um ladrão da nossa persistência, que é quando nós perdemos o respeito pelas coisas sagradas. Né? O autor vai dizer assim: e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Eu com Esaú, ele perdeu o respeito pelas coisas sagradas. Por que alguém fica desanimado na vida quando perde o respeito pelas coisas sagradas? Por quê? A razão é bem simples. Porque quando nós perdemos o respeito pelas coisas sagradas, quando nós deixamos de olhar as promessas divinas para nossas vidas, como nós deixamos de olhar elas como coisas verdadeiras, respeitosas, desejáveis, nós passamos a olhar apenas para este mundo, para as coisas deste mundo, para esse tempo. Você perde de vista o céu, você perde de vista a eternidade. Então o que lhe resta? O que lhe resta é aquilo que é temporário, aquilo que faz parte deste mundo. E sabe de uma coisa? Nem todo o bem ou nem todo o prazer que alguém possa experimentar aqui nesse mundo satisfaz a nossa alma. Você deve conhecer histórias de pessoas ricas, mas depressivas. Ricas, mas que desejam se matar. Pessoas que têm acesso a todos os prazeres. Né? Para nós lembrarmos um exemplo bíblico, Salomão. Salomão, ele foi o homem mais inteligente, se deu ao direito, ao luxo de ter todos os prazeres que ele pudesse desejar. E aí ele fala assim, tudo isso é como correr atrás do vento. Isso não vale de nada, isso não traz satisfação, não sustenta a alma, não tem sustância, como diz o pastor Jeremias. Quando nós perdemos o respeito pelas coisas sagradas, deixamos de desejá-las, deixamos de almejá-las, deixamos de entender que a recompensa que realmente compensa na vida é a eternidade, então nós ficamos desanimados. Porque você trabalha e você gasta lá 50, 60 mil numa festa. Acaba a festa, nossa, já estou com vontade de fazer outra festa. E quando a gente vive a vida com o foco apenas desse mundo, é assim que é. Você termina, você sai de uma festa já pensando na outra festa. Porque nada nesse mundo satisfaz a nossa alma, assim como as coisas eternas podem satisfazer. Tem um hino muito antigo, que eu gosto bastante dele, que diz assim, conta as bênçãos de quantas são.
Ele diz assim: nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Porque fica desanimado alguém que perde o respeito pelas coisas sagradas. Porque ele não encontra contentamento nas coisas deste mundo. Nem todos os prazeres, nem todas as riquezas são capazes de contentar a alma, assim como as bênçãos e promessas eternas. É um ladrão da, do ânimo. E é um ladrão dos mais sórdidos, porque a pessoa que perde o respeito pelas coisas sagradas, ela acha que viver a vida aqui nesse mundo, gozar o que melhor esse mundo pode lhe oferecer, é a saída para ele ter alegria e paz e contentamento. Mas o tiro sai exatamente pela culatra, porque isso não é a saída, isso é o buraco que faz com que você tenha mais descontentamento, mais tristeza e mais sentimento de vazio. E o que é pior? O pior é que quando nós perdemos o respeito pelas coisas sagradas, muitas vezes o nosso coração pode cair na mesma situação de Esaú, que procurou com lágrimas lugar de arrependimento. Sabe? Porque deixa de fazer sentido, você perde o respeito. É como se virasse uma chave na mente, no coração. E aí alguém diz assim: rapaz, você tem que orar, tem que ir na igreja. A pessoa fala assim: rapaz, mas não vejo sentido nisso, é tão esquisito. Você perde a capacidade de voltar a acreditar. O coração fica tão distante, tão desligado, que ele perde a capacidade de voltar a acreditar. Sabe, quando eu quebrei o braço, né, e eu fiz a primeira cirurgia, e a primeira cirurgia não deu certo, e aí o médico me falou o seguinte, falou assim: olha, nós temos que fazer outra cirurgia logo, porque senão o osso ele vai calcificando a ponta que foi quebrada, e ele perde a capacidade de calcificar de novo, de colar de novo. Aí a gente tem que quebrar ele de outra vez para poder colar. É isso que acontece às vezes com o coração de muitas pessoas que perdem o respeito pelas coisas sagradas. Mesmo que elas queiram voltar a crer, não conseguem. Porque o coração ficou insensível. Ele ficou incapaz. Como Esaú, buscou com lágrimas o arrependimento, mas não encontrou. Ficou tão duro que não conseguia mais ser quebrantado. Eu desejo muito que você caminhe na vida, complete a sua carreira com fé e com ânimo, com perseverança, que você jamais desista. Para isso, é importante que você tome alguns cuidados. Cuidado para não abandonar a graça de Deus. Relacione-se com Deus, porque Ele te ama e Ele quis te amar. Jamais você e eu poderemos conquistar o seu amor. Ele quis nos amar. Relacione-se com as pessoas ao seu redor, com base no perdão e não com base na justiça. E cuide para que o seu coração jamais perca o respeito pelas coisas sagradas. No domingo, quando eu ministrava aquela mensagem, se você não viu a mensagem do domingo, eu te aconselho a olhar aí no YouTube, você vai poder acompanhar. Eu fui levado às lágrimas, porque eu me lembrei de uma coisa tão simples que na nossa casa nós fazíamos e que me ajudou demais a manter o respeito pelas coisas sagradas. Em nossa casa, nós aprendemos a sempre usar as roupas novas, o sapato novo, sempre usar pela primeira vez na igreja. E isso gerou essa ideia tão abençoadora de dar sempre o melhor para Deus. O melhor é para Deus. O melhor das minhas forças, o melhor do meu tempo é para Deus. Eu não vou parar para orar a hora que estou mais cansado, a hora que estou distraído. Eu paro para orar na primeira hora do dia. E isso tudo forma uma estrutura, um lugar onde o coração se apega mais a Deus do que as coisas desse mundo. E a coisa mais importante que alguém pode fazer na vida é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma,
de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Isso me emociona, né? E eu fui levado às lágrimas por conta disso. Por isso, coisas pequenas nos ajudam a não perder o respeito pelas coisas sagradas. Vir à igreja, por exemplo, é uma dessas coisas. Por que tem que ir na igreja? Você pode orar em casa mesmo. Mas aquele ato de você colocar a sua melhor roupa, tomar um banho, pentear o cabelo, isso tudo vai gerando em nossa alma, em nossa mente, em quem nós somos, vai gerando esse cuidado, esse amor, esse zelo, que faz com que a gente continue desejando mais Deus do que esse mundo. Eu queria orar com você nesta hora. Eu oro, Senhor Deus, pedindo que tua bênção sobre a vida dessa pessoa que me ouve neste momento. Deus, eu peço a Deus que o Senhor, por graça e misericórdia, alcance essa vida. Deus, e que em nome de Jesus o Senhor a faça atento aos perigos, aos ladrões que podem roubar o ânimo. Sim, ó Deus, que a cada dia o Senhor revele a tua graça e o teu amor por essa pessoa. Que a cada dia, Deus, o Senhor a capacite a perdoar, assim como ela foi perdoada em Cristo Jesus. E que a cada dia, Senhor Deus, lhe pareça maior e melhor as promessas que o Senhor tem reservado para os teus filhos e filhas, do que os bens que esse mundo pode oferecer, os bens e os prazeres que esse mundo pode oferecer. Eu oro pedindo isso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um sono reparador de forças. E compartilhe com alguém. Reparta essa bênção. Abençoe alguém com esta live nesta noite.